Concurseriano e concurseriano no meu Brasil, voltamos novamente com a nossa aula 4 da Lei Orgânica do município de Miracema. Lembrando que a gente vai seguir esse material aqui do seu edital, tá? Aqui só nível fundamental incompleto ou nível fundamental completo que não tem essas matérias, mas o nível médio e o nível superior tem aqui a legislação específica, tá? Então a gente está dando aula da Lei Orgânica, a gente vai dar aula também aqui da Lei 813 e da Lei Complementar 796, tá? Então é só acompanhar o nosso canal, se inscreve aqui no canal, né? Faz a inscrição aí aqui no canal, que aí você recebe as atualizações toda vez que a gente postar aqui um vídeo novo, você recebe. Não esquece de dar uma curtida, né? Dá uma curtida, faz um comentário aqui também para ajudar no engajamento do vídeo. E se inscreve aí para você receber essas atualizações, beleza? Lembrando que a gente tem nosso material de apoio aqui, ó, Lei Orgânica 50 questões, Lei Complementar 796 50 e Lei Complementar 813 20 questões, beleza? Ah, só uma ressalva, a gente tem também a Língua Portuguesa 50, Matemática 50, 50 questões, né? Conhecimento de Informática 50, a gente tem um material praticamente completo se você for fazer o concurso. Ah, Thiago, quero solicitar aqui pedagogo. A gente fez inclusive nosso último material foi para pedagogo. Então a gente pegou todas essas questões aqui, ó, e elaborou 50 questões para o cliente. Agora a gente pegou provas anteriores, né, para poder se basear e criar as questões relacionadas ao estilo de pergunta da banca. Então você vai, né, adquirir um material de qualidade exclusivo, né, porque a gente vai selecionar as perguntas de acordo com provas anteriores e vai disponibilizar para você. Somos a única empresa que você vai ver aí na internet, né, que faz de forma exclusiva. Geralmente você compra já pronto, né? E não, a gente pega aqui, pega na mãozinha, ó, tem isso aqui, vai cair isso daqui, você precisa estudar isso daqui. Aí a gente elabora para você as questões e manda numa boa, sem medo de ser feliz, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, das vedações, ou seja, vedação significa que é proibido. Então o município é proibido. Se é vedado, é proibido. Vou aumentar aqui para você enxergar melhor. Então o que é proibido? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvados na forma da lei. A colaboração de interesse público, né? Então aqui, quando ele fala de estabelecer, né, cultos religiosos, ele não está dizendo que é proibido, né, estabelecer cultos religiosos. Não é isso que quer dizer o texto. O texto ele está dizendo que é proibido o município estabelecer cultos religiosos, né? Então, por exemplo, você nunca vai ver o município, né? Você nunca vai ver assim, Igreja Municipal do Reino de Deus. Você nunca vai ver Igreja Estadual do Reino de Deus. Não existe uma igreja definida pelo Estado, definida pelo município, porque a gente vive num país laico, né? Onde todo mundo pode escolher a religião que quiser. O Estado ele não tem essa escolha de religião única, que em alguns países isso existe. Então estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, né? Subvencioná-los. Então aqui quando ele fala que estabelecer cultos religiosos ou igreja, ele está dizendo o seguinte, ó, o Estado e a igreja são entidades separadas. Então o município, como entidade governamental, não tem o direito de estabelecer seus próprios cultos religiosos ou igreja. Então quando ele fala subvencionar cultos religiosos ou igreja, ele está dizendo o seguinte: o Estado ele não deve fornecer apoio financeiro a qualquer religião
ou igreja. Então o município ele não pode usar fundos públicos para apoiar qualquer culto religioso ou igreja. Claro que existem exceções, que a gente vai chegar lá. Então o município não pode decidir usar o dinheiro dos contribuintes para construir uma nova mesquita, uma nova igreja, né? Então ele não pode embaraçar-lhe o funcionamento, tá aqui, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles seus representantes relações de dependência. Então a liberdade de religião, a gente sabe que é um direito fundamental. Então o município não pode interferir ali no funcionamento de qualquer culto, de qualquer igreja, né, de qualquer culto religioso ou igreja. Então o município não pode passar uma lei, por exemplo, que proíbe os cultos religiosos, as pessoas de se reunirem em determinados dias e horários. Ele também não pode manter relações de dependência ou aliança, né? Então o Estado ele deve permanecer neutro em questões de fé. Portanto, o município ele não pode formar alianças ou relações de dependência com qualquer culto religioso ou igreja. Então o município não pode entrar em um acordo com uma igreja que dê à igreja controle sobre as decisões do governo municipal, por exemplo, entendeu? No entanto, a frase ressalvada que ele usa aqui, ó, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então indica que há uma exceção para a colaboração que é do interesse público. Então isso significa que se houver um benefício claro para o público, o município ele pode colaborar com as organizações religiosas. Por exemplo, o município pode trabalhar com organizações religiosas para fornecer abrigos para pessoas sem teto ou programas de alimentação para os necessitados. No entanto, isso deve ser feito de acordo com a lei e a colaboração não deve violar os princípios de separação entre a igreja e o Estado ou liberdade religiosa. Isso é consistente com a natureza laica do Estado, que permite a colaboração com organizações religiosas para fins de interesse público, mas não permite que o Estado favoreça e se alie a qualquer religião específica. Beleza? Recusar fé aos documentos públicos. Então é proibido também ao Estado recusar fé aos documentos públicos. Então em termos práticos, isso significa que o município ele deve aceitar como verdadeiros e válidos todos os documentos públicos, a menos que haja uma razão legal, né, uma razão clara para questionar a sua autenticidade. Então isso pode incluir uma variedade de documentos, como certidões de nascimento, atestado de óbito, títulos de propriedade, licenças de negócios, entre outros. Então, por exemplo, se uma pessoa apresenta uma certidão de nascimento ao município para provar sua idade ou cidadania, o município não pode recusar fé a esse documento. Eles devem aceitá-lo como prova válida, né? A menos que haja evidências ali que o documento é falso ou foi alterado de alguma forma. Então essa norma ajuda a garantir a eficiência e a equidade no trato com documentos públicos. Beleza? Então o Estado não pode recusar fé aos documentos públicos. Também não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então isso significa que todos os cidadãos devem ser tratados igualmente, independente de sua origem, raça, religião, gênero, orientação sexual, idade, status socioeconômico ou qualquer outra característica pessoal. O município ele não pode favorecer certos grupos de cidadãos em detrimento de outros. Por exemplo, o município não pode oferecer serviços públicos apenas a certos grupos de pessoas com base em sua origem étnica ou religiosa, nem pode negar serviços a outros com base nessas características. Então, da mesma forma, o município ele não pode criar leis ou regulamentos que beneficiem injustamente certos cidadãos em detrimento de outros. Beleza? Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, que é pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda, política partidária ou fins estranhos à administração.
Então essa norma proíbe o município de usar recursos públicos para apoiar ou auxiliar a propaganda político-partidária ou qualquer finalidade que não seja diretamente relacionada à administração do município. Então isso se aplica a todos os meios de comunicação, incluindo imprensa, rádio, televisão, alto-falantes e outros, né? Então, por exemplo, o município não pode usar dinheiro dos contribuintes para financiar anúncios de campanha para um determinado partido político ou um candidato, né? Da mesma forma, o município não pode usar fundos públicos para promover interesses que não estejam ali diretamente relacionados à administração do município, como um negócio privado ou uma causa pessoal, né? Então essa norma aqui garante que os recursos públicos sejam usados de maneira responsável, transparente, que seja direcionado para o benefício público, beleza? Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que não tenha caráter educativo, é proibido, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidores públicos. Então, essa norma ela proíbe o município de manter publicidade de certos tipos de conteúdo. Especificamente, o município ele não pode publicar ou promover, por exemplo, atos, programas, obras, serviços, campanha de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. O que isso significa? Que qualquer publicidade feita pelo município deve ter o objetivo de educar, de informar, de orientar socialmente o público. Por exemplo, o município ele pode publicar informações sobre um novo programa de reciclagem que é educativo, mas não pode promover um evento político específico que não tenha um propósito educativo, um propósito informativo ou de orientação social. Publicidade que inclua nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e serviços públicos, né? Ele está falando aqui, ó, publicidade de qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou serviços públicos. Então isso significa que o município não pode usar publicidade para promover indivíduos específicos dentro do governo. Então o município ele não pode publicar um anúncio que destaque ali um governador, né, destaque um deputado, de maneira que pareça promover essa pessoa. Por exemplo, teve um vereador que fez uma reforma aqui na pista, né, na estrada aqui, e ele colocava sempre o símbolo, só o símbolo do partido dele lá na obra. Então ele foi proibido de colocar o símbolo que remetia ao partido e ele não pode se promover, né? Então ali, ó, nomes, símbolos, imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Beleza? Maravilha. Então, outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado sob pena de nulidade do ato. Então essa norma ela proíbe o município de conceder isenções fiscais e anistias ou permitir a remissão de dívidas a menos que haja um interesse público justificado. Então isenções fiscais, galera, e anistias são reduções ou eliminações de impostos. Então a remissão de dívidas é o perdão de uma dívida. Essas medidas podem ser usadas para aliviar o ônus financeiro sobre indivíduos ou empresas, mas também podem resultar em perda de receita para o município. Então antes de tais medidas, antes que essas medidas possam ser implementadas, deve haver uma justificativa clara de que elas estão, no interesse público. Isso pode incluir situações em que as medidas ajudariam a estimular a economia local, apoiar empresas em dificuldades ou aliviar a pobreza. Então, se tal justificativa de interesse público não for fornecida, o ato de conceder a isenção, a anistia ou remissão pode ser considerado nulo, ou seja, sem efeito legal. Então, por exemplo,
se o município ele decide perdoar todas as dívidas de propriedade de uma empresa específica sem fornecer uma justificativa clara de como isso beneficia o público. Esse ato pode ser anulado. Da mesma forma, se o município concedesse isenções fiscais a todos os residentes de uma determinada área, sem explicar porque isso é do interesse público, essa decisão também poderia ser anulada. Beleza? Aqui no 7, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então isso significa que qualquer novo imposto ou aumento de impostos deve ser estabelecido por lei antes que possa ser cobrado dos cidadãos. Então isso garante que os cidadãos tenham a oportunidade de serem informados sobre novos impostos ou aumentos de impostos e que tais medidas sejam implementadas de maneira justa e transparente. Então, por exemplo, se o município quisesse introduzir um novo imposto sobre a propriedade, ele teria que aprovar uma lei estabelecendo esse imposto. Da mesma forma, se o município quisesse aumentar a taxa de imposto sobre vendas, teria também que aprovar uma lei que estabelecesse o novo valor do imposto. Então essa norma ajuda a garantir que os impostos sejam cobrados de maneira legal, de maneira justa, que os cidadãos sejam protegidos contra aumentos de impostos arbitrários ou inesperados. Beleza? Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então essa norma ela proíbe o município de instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estejam em situações equivalentes. Então isso significa que todos os contribuintes que estejam na mesma situação, eles devem ser tratados igualmente pelo município, independente ali de sua ocupação profissional ou função exercida. Então, por exemplo, dois contribuintes que ganham a mesma renda e têm as mesmas obrigações fiscais, eles não devem ser tratados ali de maneira diferente com base em suas ocupações. Um médico não deve receber um tratamento fiscal diferente de um professor, se ambos estiverem ali na mesma faixa de renda e tiverem as mesmas obrigações fiscais. Beleza? Além disso, essa norma proíbe qualquer distinção baseada na denominação jurídica dos rendimentos, dos rendimentos, dos títulos ou direitos. Então isso significa que o município ele não pode tratar os contribuintes de maneira diferente com base na forma como seus rendimentos ou ativos são classificados legalmente. Então, por exemplo, se um contribuinte recebe renda de um salário, enquanto o outro recebe renda de investimento ou royalties, o município não pode tratar esses contribuintes de maneira diferente apenas por causa da denominação jurídica dos seus rendimentos. Beleza? Aqui no 9, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza ou razão de sua procedência ou destino. Então essa norma ela proíbe o município de estabelecer uma diferença tributária, ou seja, uma diferença no montante do imposto cobrado entre bens e serviços com base em sua procedência, de onde vem ou destino, para onde vão. Então, por exemplo, o município não pode cobrar um imposto mais alto sobre bens que vêm de fora do município em comparação com bens produzidos localmente. Da mesma forma, o município ele não pode cobrar um imposto mais alto sobre bens ou serviços que estão sendo enviados para fora do município em comparação com aqueles que estão sendo usados dentro do município. Então essa norma ajuda a garantir a equidade no sistema tributário, a evitar a discriminação com base na origem ou destino dos bens e serviços. Isso é particularmente importante em uma economia globalizada, onde os bens e serviços frequentemente cruzam fronteiras municipais, estaduais e até mesmo nacionais. Beleza? Cobrar tributos é vedado ao município. Cobrar tributos é cobrar tributos que é proibido? Não. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentados. Então a primeira norma proíbe o município de cobrar tributos em relação a fatos geradores. O que são esses fatos geradores? As circunstâncias que dão origem
a uma obrigação tributária que ocorreram antes do início da vigência da lei que instituiu ou aumentou esses tributos. Então isso significa que qualquer aumento de impostos ou novo imposto só pode ser aplicado a fatos geradores que ocorram após a lei entrar em vigor. Por exemplo, se o município aprovar uma lei em 1º de julho aumentando a taxa de impostos sobre vendas, ele não pode aplicar essa taxa mais alta às vendas que ocorram antes de 1º de julho. Beleza? Aí aqui na letra B, é proibido, é vedado ao município cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então a segunda norma, ela proíbe o município de cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que a lei que o instituiu ou aumentou foi publicada. Então um exercício financeiro é geralmente um ano, começando em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro. Isso é um exercício financeiro. Isso significa que se o município aprovar uma lei instituindo um novo imposto ou aumentando um imposto existente, ele não pode começar a cobrar esse imposto até o início do próximo exercício financeiro. Então, por exemplo, se o município aprovar uma lei em novembro instituindo um novo imposto sobre a propriedade, ele não pode começar a cobrar um imposto até 1º de janeiro do ano seguinte. Então essas normas ajudam a garantir que o contribuinte tenha tempo para ajustar, né, para se ajustar a novos ou aumentados impostos e que as leis tributárias sejam aplicadas de maneira justa e previsível. Beleza? Utilizar tributos com efeito de confisco. Então essa norma, ela proíbe o município de usar tributos, ou seja, impostos, taxas ou contribuições de uma maneira que tenha o efeito de confisco. O confisco, galera, nesse contexto, se refere à tomada de propriedade pelo governo de uma maneira que priva efetivamente o proprietário do seu valor. Então, por exemplo, se o município estabelecesse uma taxa de imposto tão alta que levasse quase toda a renda ou lucro de um contribuinte, isso poderia ser considerado um efeito de confisco. Da mesma forma, se o município cobrasse uma taxa ou multa tão alta que levasse a maior parte do valor de uma propriedade, isso também poderia ser considerado um efeito de confisco. Então essa norma, ela ajuda a proteger os contribuintes contra a imposição excessiva e a garantir que os tributos sejam usados de maneira justa, de maneira razoável. É um princípio fundamental em muitos sistemas fiscais, né? Que os impostos não devem ser usados para confiscar a propriedade dos contribuintes, mas sim para financiar serviços públicos e cumprir outras funções governamentais legítimas. Aqui no 12, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvadas a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então essa norma está proibindo o município de usar tributos, né? Ou seja, tributos, quando a gente fala tributos, a gente sempre vai lembrar de impostos, taxas ou contribuições para limitar o tráfego de pessoas ou bens. Então isso significa que o município não pode usar impostos como meio de controlar ou restringir a movimentação de pessoas ou bens. Por exemplo, o município não pode impor um imposto que efetivamente proíba as pessoas de entrar ou sair do município, ou que restrinja o transporte de bens para dentro ou fora do município, né? No entanto, há uma exceção para a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público, né? Ele fala aqui, ó, ressalvadas a cobrança de pedágios. Então isso significa que o município ele pode cobrar uma taxa, né, o pedágio de motoristas que usam estradas ou pontes mantidas pelo município. Essa taxa são geralmente usadas para ajudar a financiar a manutenção e o melhoramento dessas vias. Beleza? Show de bola. Então o município ele pode cobrar um pedágio para motoristas que usam uma ponte específica ou uma estrada de pedágio. No entanto, o município ele não pode usar essa taxa para proibir
ou limitar indevidamente o tráfego de pessoas ou bens. Beleza? Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União e de outros municípios, né? Então aqui significa a parte A que o município ele não pode cobrar impostos sobre a propriedade, rendas ou serviços do governo federal, do governo estadual, de outros municípios. Então, por exemplo, o município ele não pode cobrar imposto sobre a renda gerada por uma agência estadual ou sobre a propriedade de um prédio do governo federal localizada dentro do município. Beleza? Então ele não pode instituir imposto sobre isso. Templos de qualquer culto. Então as igrejas aqui estão isentas de impostos, né? Então ela não pode cobrar impostos sobre propriedades religiosas, independente da fé ou religião a que pertença. Então o município não pode cobrar impostos sobre a propriedade de uma igreja, mesquita, sinagoga, templo ou qualquer local de culto. Beleza? Ela também não pode cobrar imposto sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e da assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Então isso significa que o município ele não pode cobrar impostos sobre a propriedade, renda ou serviço de partido político, sindicatos dos trabalhadores, instituições educacionais, instituições de assistência social sem fins lucrativos, desde que atenda aos requisitos da lei federal. Então, por exemplo, o município não pode cobrar imposto sobre a propriedade de uma escola sem fins lucrativos ou sobre a renda de um sindicato dos trabalhadores. Também livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então o município ele não pode cobrar impostos sobre livros, jornais, revistas, papel usado para imprimi-los, inclusive o papel usado para imprimi-los, né? Então o município não pode cobrar impostos sobre a venda de livros ou jornais, nem sobre o papel usado para imprimir estes itens, né? Show de bola. Aqui no parágrafo 1, a vedação do inciso 13, a extensivas às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então esse parágrafo ele estende a proibição mencionada lá no inciso 13, né? Há também as autarquias, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então isso significa que o município ele não pode cobrar impostos sobre o patrimônio, a renda ou serviços de autarquias, de fundações que são instituídas e mantidas pelo governo, desde que estejam vinculados às suas finalidades essenciais ou decorrentes dela. Então as autarquias a gente sabe que são entidades administrativas autônomas criadas pelo Estado para executar determinadas funções, e as funções públicas são entidades criadas pelo governo para realizar atividades de interesse público. Então uma autarquia responsável pela gestão da água em um município seria isenta de impostos sobre a renda gerada por essa atividade, né? Pois está diretamente relacionado à sua finalidade essencial. Da mesma forma, a fundação pública criada para promover a educação seria isenta também de impostos sobre a renda gerada por suas atividades educacionais. Aqui no parágrafo 2, as vedações do inciso 13, ou seja, as proibições do inciso 13, e a do parágrafo anterior não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Então, esse parágrafo ele está estabelecendo as exceções, né, as proibições mencionadas lá no artigo 13 e no parágrafo anterior. As exceções se aplicam nas seguintes situações: exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Aqui, está falando aqui. Então isso significa que se uma entidade governamental, como uma autarquia ou fundação, estiver envolvida em atividades econômicas que são regidas pelas mesmas regras
que se aplicam aos negócios privados, as proibições de impostos não se aplicam. Então, por exemplo, se uma autarquia opera um serviço de transporte público que é pago pelos usuários e compete com empresas privadas, ela pode ser sujeita a impostos da mesma forma que uma empresa privada. Então ele fala aqui que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Então isso significa que se um usuário está pagando diretamente por um serviço, as proibições de impostos não se aplicam. Então, por exemplo, se o município opera um estacionamento pago, ele pode ser sujeito a impostos sobre a renda gerada por esse serviço. E aí ele fala, não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel, que ele fala aqui no final, né? Então isso significa que se alguém promete comprar um imóvel, essa pessoa ainda é responsável pelo pagamento de impostos relacionados a essa propriedade, independente das proibições mencionadas anteriormente. Então essas exceções ajudam a garantir que as entidades governamentais que operam de maneira semelhante a empresas privadas ou que cobram diretamente dos usuários por serviços sejam tributadas de maneira justa e equitativa. Então garante ali que os compradores de imóveis cumpram suas obrigações fiscais. Aqui no parágrafo 3, as vedações expressas no inciso 13, a linhas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades delas mencionadas. Então, esse parágrafo ele esclarece que as proibições mencionadas lá no inciso 13, as linhas B e C, se aplicam apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços que estão relacionados com a finalidade essencial das entidades mencionadas nessas alíneas. Então, a linha B se refere a templos de qualquer culto e a linha C se refere ao patrimônio, renda ou serviço dos patrimônios políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e da assistência social sem fins lucrativos. Então isso significa que, por exemplo, um templo religioso não pode ser tributado em relação ao patrimônio, renda ou serviço que estão diretamente relacionados à sua função essencial de proporcionar um local de culto. Da mesma forma, uma instituição de educação sem fins lucrativos não pode ser tributada em relação ao patrimônio, renda ou serviços que estão diretamente relacionados à sua função essencial de proporcionar educação. No entanto, se essas entidades participarem de atividades que não estejam diretamente relacionadas às suas finalidades essenciais, essas atividades podem ser sujeitas a impostos. Então, por exemplo, se um templo religioso operar um negócio lucrativo que não esteja diretamente relacionado à sua função de proporcionar um local de culto, esse negócio pode ser sujeito a impostos. Beleza? E parágrafo 4, as vedações expressas no inciso 7 e 13 serão regularmente em lei complementar federal. Então, ele indica aqui que as proibições lá mencionadas nesses incisos são regulamentadas por uma lei federal. Então, uma lei complementar é uma lei que complementa, explica, ela adiciona ou limita a Constituição, né? Mas sem alterar o texto constitucional. Então, isso significa que uma lei complementar federal será usada para fornecer detalhes adicionais e orientações sobre como essas proibições devem ser aplicadas. Então, isso pode incluir ali definições de termos, procedimentos para aplicação das proibições, penalidades por violações e assim por diante. Então, a lei complementar, ela pode especificar o que constitui tratamento desigual, um exemplo, né, entre contribuintes, ou pode fornecer diretrizes sobre como determinar se um tributo ele tem efeito de confisco. Ao fazer isso, a lei complementar ajuda a garantir que as proibições sejam aplicadas de maneira justa e consistente. Beleza? Então, hoje a gente fica por aqui. Já já a gente vai voltar. Esse assunto, galera, esse assunto ele é muito cobrado em prova, tá? Então essa aula é muito importante. Se você quiser fazer suas anotações,
faça suas anotações, ela foi um pouco mais extensa. E aí a gente vai voltar com a nossa aula 5. E aí a gente ainda vai postar as outras aulas, beleza? Não esquece de deixar o likezão para ajudar o Titi a continuar fazendo esse trabalho. E também deixa o seu comentário e se inscreve no canal, beleza? Então, aquele abraço a todos, muito obrigado e tchau!